Olá, hoje nós vamos atualizar com você as mudanças que estão em curso no Congresso Nacional em relação à Previdência. O procurador jurídico da FUNPREV, o Fundo Municipal do Regime Próprio aqui de Bauru, vai trazer um bom cenário para a gente. Ele acaba de participar do encontro temático jurídico-financeiro da Associação das Entidades de Previdência, a APPREM. E lá todos os técnicos especialistas na área jurídica e também financeira discutiram aquilo que vai mexer na vida de você no dia a dia, mesmo que você não seja servidor, porque as famílias que estão implicadas relacionadas a esse universo também necessariamente sofrerão as modificações. Eduardo, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigado, Nelson. Prazer. As modificações da PEC número 6 que estão no Congresso já estão, neste momento que estamos gravando aqui, dadas como certa. O país inteiro já trata ela como definitiva, embora só falte alguns dias enquanto nós estamos gravando aqui para promulgar. Ok. Também já é sabido da PEC paralela, que vai tratar, já está decidido, pelo menos do ponto de vista político, no Senado Federal, a inclusão, inclusive com a estratégia para não contaminar a PEC 06, não precisar modificar nada ainda neste ano, de estados e municípios. Portanto, vamos tentar fazer um raciocínio aqui de que essas condições serão as que estão estabelecidas do ponto de vista político para ajudar as pessoas a entender no dia a dia. Okay. Por esse raciocínio, que obrigações os estados e os municípios teriam que fazer, para a gente pegar o nosso caso aqui, da nossa condição jurídica hoje, Eduardo? Perfeito. Nesse momento, a ideia da PEC 6, a PEC principal, a proposta de emenda constitucional, que altera as regras de aposentadoria, pensão e alguns outros benefícios previdenciários em sede de Constituição Federal, ou seja, já no texto constitucional, para o servidor público, ou seja, para os regimes próprios de previdência, nesse primeiro momento eles não vão impactar tanto para os estados e municípios, uma vez que é sabido que eles foram retirados, esses entes da PEC principal. A par disso, o Senado propôs a PEC chamada PEC paralela, a PEC 133 de 2019, PEC Senado, propondo para que os estados possuam tempo, tenham um tempo, após a promulgação da PEC 6, de se adequarem às regras e requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários. Então, no primeiro momento, o servidor público pode ficar tranquilo em relação às regras anteriores, aquelas regras que estavam na Constituição, ou melhor, estão na Constituição, as regras de transição, que nós chamamos, emenda 20, emenda 41 e a emenda 47. Por enquanto, até que a PEC paralela não seja aprovada, mantém-se, por enquanto, tudo como está. Agora, aquele contingente de servidores, os chamados eminentes, aqueles que estão e preenchem os requisitos da situação atual, também não precisam sair correndo e ir lá na FUNPREV. Não precisa ter desespero. Nós tivemos 3 dias de grandes discussões, inclusive com subsecretários da Previdência, tanto o Alex Albert quanto o Narlon, que são as duas pessoas responsáveis pelos regimes próprios. Eles nos garantiram que os que estão na iminência ali, com o direito que nós chamamos de direito adquirido, os requisitos já preenchidos nesse regime jurídico até então, não precisam fazer nenhum tipo de alarde também. Olha, eu vou perder algum benefício, não. Esses benefícios vão estar ali garantidos. Partindo do pressuposto de que a chamada PEC paralela inclui estados e municípios, como mencionamos na abertura do nosso bate-papo, Eduardo, é autoaplicável diante da nossa legislação municipal aqui? Terão que ter algumas medidas necessárias depois, ainda que de cunho legislativo? Não é o caso? Nós trabalhamos com 2 cenários. Primeiro, que a PEC paralela não passe, ok? Na PEC principal, a PEC número 6, já existem 2 dispositivos que nos autorizam, enquanto ente federativo, município, a estabelecer regramentos próprios, mudando a nossa lei orgânica e mudando a nossa lei, aqui no caso de Bauru, a Lei 4.830 de 2002, que regulamenta a questão ali da FUNPREV. Caso a PEC paralela, a PEC 133 de 2019 do Senado, venha a ser promulgada, os estados, primeiramente, farão ali a sua reforma, a sua alteração, provavelmente por lei ordinária, e os municípios, se concordarem com esse regramento estadual,
fica inerte e aplica essa legislação. Se o município não concordar, ou por questões atuariais ou por outras questões legislativas, terá que fazer a sua legislação própria, mas tudo a seu tempo. Fazer alterações se acontecer a aprovação nesse cenário da PEC paralela. Isso. Mas tem algumas nuances que são muito específicas nessa possibilidade de estratégia. Por exemplo, incorporações. O Estado aplica 10 anos como regra, aqui no município nós temos hoje uma legislação com 7 anos. Essas questões precisariam ser ajustadas? Sim, inclusive a questão das incorporações de gratificações por funções de confiança ou cargo em comissão já na PEC número 6, ela já torna isso inconstitucional. Essas incorporações elas não vão mais acontecer. Então, as pessoas que têm ali, exercem funções de confiança ou cargo em comissão, não vão ter mais essas incorporações. Na hipótese da questão das regras de previdência serem aplicadas, aqueles que estão nas chamadas hipóteses das fases de transição que você mencionou, não precisam correr, você já disse isso, eles podem, quando e for o caso de solicitarem os seus pedidos de aposentadoria, aplicadas na regra atual. Na regra atual não precisa haver correria, só precisam que os requisitos estejam preenchidos, né? Todos os 5 requisitos: idade, contribuição, tempo no serviço público, tempo na carreira e tempo no cargo, antes da promulgação da PEC número 6 de 2019. Aí vou fazer um dado aqui de uma prestação de serviços adicional, a importância que a FUNPREV faz todo ano um pedido para que os servidores mantenham os seus prontuários previdenciários em dia, o recadastramento seja exatamente os dados atualizados. Existe uma legislação municipal aqui em Bauru que exige que está acontecendo esse ano próximo a questão do censo dos servidores ativos. É importante principalmente em relação aos seus dependentes, atualizar se está casado, se está solteiro, divorciado, em união estável, se tem filhos que ainda não estão sendo registrados, filhos na condição de inválidos, né? Para que nós possamos fazer um estudo atuarial que impacte realmente a realidade do município em relação aos servidores. O governo federal tem falado, lógico, da questão financeira, da necessidade de ajuste em função das despesas, esse é o principal mote da discussão da reforma da Previdência. No nosso caso aqui no regime próprio, a gente tem hoje o chamado aporte diante das condições atualizadas anualmente pelo chamado cálculo atuarial de cerca de 25 milhões e 500 mil reais por ano de aporte que deixariam de ser repassados para a FUNPREV se a situação for levada por esse referencial e, obviamente, refrescariam, criariam um fôlego no caixa da prefeitura. Mas isto não significa que a FUNPREV tem perdas financeiras sem equilíbrio na outra ponta. Sim. E a Previdência hoje, ela vamos pôr assim, a bola da vez em relação à parte econômica, tanto da União como dos estados, principalmente. Os estados, pelo que foi falado, inclusive até pelo ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, hoje secretário do Estado da Fazenda, Finanças, aqui do Estado de São Paulo, ele disse que só o Estado de São Paulo está perto de um equilíbrio atuarial econômico e financeiro. Muitos estados, principalmente aqueles do Nordeste, estão ali com as suas contas em defasagem, né? Então, por isso que a PEC ela veio para equalizar, equilibrar essa questão. Hoje, a meta atuarial que antes se pensava em PCA mais 6, hoje já tem até portarias do próprio Ministério da Economia autorizando o estudo com um percentual menor do que 6%. Já com um cenário de 2 a 3 anos, ou seja, um cenário a curto prazo de tempo, né, curto espaço de tempo, com menos de PIB a menos de 1% e expectativa de juros reais também a menos de 1,5%. Então, a perspectiva econômica para os estados e municípios que não se adequarem à PEC é bastante preocupante. Bauru, pelo que nós temos visto aí da PEC, deve deixar, né, trocavam por aí 6 por meia dúzia, vai haver um equilíbrio, mas mesmo assim a responsabilidade na gestão deve continuar. Se você tem de um lado uma previsão com base na distribuição orçamentária hoje
de aliviar o município com esses 25 milhões e meio anuais, você tem, com o alongamento das regras, de prazo e condições para aposentadoria, naturalmente uma redução no tempo que aparecerá no outro cálculo atuarial sobre as despesas da FUNPREV. Isso, a questão da PEC, o problema também que a PEC pode nos trazer é o aumento da idade mínima. Né? A idade mínima hoje passa de 60, 55, 60 anos, para 62, 65 anos, numa perspectiva também que a nossa expectativa de vida está aumentando. Né? O Brasil hoje, historicamente, há uns 30 anos, nós tínhamos uma previsão de natalidade de 2, 3 pessoas por família, hoje está chegando a perto de uma criança por família, e o Brasil está se envelhecendo muito rápido. Né? Então, isso aumenta o custo previdenciário. Então, Bauru, a gente tem uma perspectiva de ter aí um equilíbrio nas contas atuariais nos próximos 30 anos e pode ter um alívio. Aí o nosso atuário ainda vai estudar os impactos da PEC, mas pode ter um alívio sim nas suas contas. Você passou alguns indicadores sobre as questões de cenários para a mudança da chamada meta atuarial. Para quem não conhece esse assunto, o Ministério da Previdência Social todo ano estabelece uma meta que precisa ser perseguida pelos regimes próprios, como a FUNPREV aqui em Bauru, sim, de rentabilidade, aplicações no mercado financeiro, para que isso faça frente às despesas no tempo. Esse cálculo apresenta todas essas variáveis. Com taxa de juros Selic a 5,5%, inflação em 3,5%, esse cenário fica mais difícil, trabalho para os economistas. Isso, né? E principalmente a questão do consumo. Toda a parte de juros, PIB e inflação é relacionada com o consumo. Nós vemos aí o esforço do Ministério da Economia em possibilitar um consumo maior, um consumo responsável dos brasileiros para que a economia seja movimentada e aí beneficie os fundos próprios também de previdência. É mais difícil conseguir com renda fixa hoje, por exemplo, rentabilidade quem faz a aplicação. Nas novas regras de aposentadoria, serão todas, isso já dá um trabalho, a gente reserva depois para promulgação um capítulo específico para quem tenha dúvida sobre isso, mas já tem modificações nas contas também do dia a dia, a gente falou de um lado e de outro em benefícios que hoje são pagos pela FUNPREV Bauru e que iriam para o município. Previsão já na PEC 6, a PEC principal, havendo a promulgação, nós estamos entendendo que alguns benefícios previdenciários que hoje são pagos pela FUNPREV devem voltar para a origem, ou seja, deve voltar para o ente. Então, a Prefeitura, DAE e Câmara voltariam a pagar alguns benefícios, salário maternidade, auxílio reclusão, salário família e o auxílio doença que já está nos órgãos de origem por uma lei do final de 2018. Com isso também nós temos uma previsão de uma melhora no cálculo para o Fundo de Previdência. Pode sim impactar nas contas da Prefeitura, do DAE e da Câmara. E também a questão das regras de aposentadoria vão ter cálculos mais enlarguecidos, né? Vão ser de uma forma ou de outra acaba sendo prejudicial para o servidor, porque a base de cálculo vai aumentar hoje de 80% dos melhores salários de contribuição, vai virar 100% da base total, isso equivalendo a 60%, então já vai entrar no cálculo esse 100% de média, a equivalência de 60%, e depois para cada ano que excede o tempo básico de contribuição, que é 20 anos, se adiciona 2% até 100%. Então, o cálculo vai ficar mais complexo e a tendência é achatar um pouco mais o salário de benefício lá na frente. Essas regras, esses requisitos, né, idade mínima, tempo de contribuição, tempo de serviço público, essas regras, claro que já na PEC 6, como colocado no início da entrevista, já estão praticamente meio que solidificadas, né? Então nós da Fundação já estamos nos organizando para estudá-los e passar a melhor opção para o servidor. Continua ainda a regra básica da Previdência que o órgão de previdência vai ofertar ao servidor a melhor opção para a sua possibilidade. Mas hoje, basicamente, uma pessoa que entra nova,
com 25, 28 anos no serviço público, até mais nova, mas hoje a média de idade chega em torno de 30 anos, a tendência é se aposentar com mais de 65 anos, só que infelizmente sem integralidade. Essa é a grande ruptura com as nossas antigas regras previdenciárias para o servidor público. Vai haver essa ruptura total, e muita gente que vai entrar hoje no serviço público vai conseguir se aposentar, se já não tiver muito tempo de contribuição anterior, com 65, 68, 70 anos. Tem um recorte de referência para quem está no serviço público hoje, antes de 2003 ou não, para a chamada integralidade e paridade, não é o caso? Olha, vai ter alguns recortes para que a gente chama de regras de transição. A PEC já prevê 4 regras de transição, algumas até piores do que a própria regra básica, né, que a gente vai chamar de regra permanente a partir de agora. Mas isso vai depender de caso a caso. Tempo de contribuição anterior ao regime, tempo de serviço público, idade, né? Isso vai influenciar nesse recorte. Pode ser que, por exemplo, para mim, que entrei antes de 2003, o que eu vou perder ou que eu vou ter que fazer de pedágio é 2, 3 anos além da idade que eu previa antes. Mas vai ficar em torno da idade mínima que está se colocando agora. Agora, pessoas mais novas que eu de casa, né, de tempo de serviço no município, podem ter prejuízos na questão de idade lá na frente. Aposentadoria especial cai? A aposentadoria especial, hoje garantida a análise pelas regras do regime geral, Lei Federal 8.213, pela súmula vinculante 33 do STF, publicada há uns 4 anos atrás. Essa regra vai cair, não no sentido de que não vai existir mais aposentadoria especial. O que não vai poder, o ente não vai mais ter autorização judicial para aplicar a legislação do regime geral. Nós vamos ter que aguardar uma lei complementar da União Federal regulando as questões da aposentadoria especial, da exposição aos agentes prejudiciais à saúde, e aí depois o município vai fazer a sua própria regulamentação. Volta ao que era antes. Nós não vamos poder mais analisar pedidos e conceder benefícios. A aposentadoria especial hoje não teria idade mínima, né? Você só teria que comprovar tempo de exposição, tempo de contribuição no regime próprio, geralmente é 25 anos, tempo de exposição a agentes de risco. Com a PEC 6, vai se ter, então, uma idade mínima de contribuição e um período mínimo de contribuição e período mínimo de idade. Então, vai ficar mais difícil aposentar por especial. Já houveram várias audiências públicas, reuniões temáticas em comissões internas aqui na Câmara Municipal ao longo do tempo para chamar da readaptação, um contingente de trabalhadores, da discussão constitucional disso, se tem um alento do ponto de vista de eventual inclusão, de resolução dessas questões para quem tem relações com droga, doença, depressão, enfim, um quadro que preocupa uma boa demanda. O primeiro tópico, na verdade, o segundo tópico dessa proposta de emenda é realmente constitucionalizar a chamada readaptação. Bauru, historicamente, já combatia a questão da readaptação porque nós entendíamos que haveria preenchimento de cargo público por via diversa que a do concurso público. Então, portanto, até as procuradorias jurídicas do município e da própria FUNPREV, nós já havíamos tendo ganho judicial até inclusive. Com a mudança proposta aí na PEC 6, a readaptação vai ser possível. Fala-se na questão de mudança de função, né, com possibilidade de alteração até do cargo para adequação do servidor nas suas novas condições após algum tipo de doença ou acidente de trabalho. As questões relacionadas ao alcoolismo, à drogadição, que são historicamente também na relação trabalhista prejudiciais para uma eventual demissão, elas vão ser tratadas na questão da aposentadoria por incapacidade, a antiga aposentadoria por invalidez.
A aposentadoria por incapacidade vão ter regras para se identificar se o servidor vai conseguir ser readaptado ou não. E se ele não for readaptável, vamos pôr dessa forma, ele passa então à inatividade através da aposentadoria por incapacidade. As regras mudam, né, nesse sentido, e também cai aquela questão da aposentadoria por incapacidade, que nós temos hoje, aposentadoria por invalidez, com cálculo proporcional e com cálculo integral. Essa disparidade acaba caindo, caindo também aquele rol de doenças que possibilitavam a aposentadoria na integralidade, aposentadoria por invalidez na integralidade. Hoje vai ser, a partir de agora vai ser uma coisa só. Então, tanto a readaptação, não sendo possível readaptar o servidor num novo cargo, ele é elegível, então, para aposentadoria por incapacidade. Essas questões todas depois a gente pode esmiuçar num novo encontro. Tem um alento, então, com a constitucionalização da readaptação, por essência, que pode abrir um grande caminho para essa questão. Eduardo Teles de Lima Rala, obrigado por ter vindo aqui, repassado conosco alguns dos principais temas. O encontro temático tem uma série de assuntos bastante específicos, né, que não dariam para demandar uma entrevista. Se tem alguma questão adicional, por favor, fique à vontade para poder mencionar. A FUNPREV agradece a oportunidade. O 13º Encontro Jurídico-Financeiro da APPREM, que é uma associação que congrega a maioria dos regimes próprios do Estado de São Paulo, inclusive a instituição paulista, a instituição estadual, a SPPREV. Todos estamos aí preocupados com a nova realidade previdenciária para os servidores públicos, que também vai refletir com certeza no regime geral. E sempre nós estamos, tanto a Procuradoria como a Divisão Previdenciária e a sua presidência, a FUNPREV está à disposição para esclarecer todas as dúvidas dos servidores da comunidade bauruense e região. Muito obrigado. Nós conversamos com o Procurador Jurídico da FUNPREV, Eduardo Teles de Lima Rala, Fundação de Previdência Municipal, FUNPREV aqui de Bauru. Se você tem alguma dúvida em relação à sua situação de aposentadoria, se você é servidor público, se for do regime próprio municipal, procure a FUNPREV, os técnicos vão te atender para poder discutir e te orientar em relação a esse assunto. O mesmo faça em relação ao governo do Estado, se for o caso. Você assiste essa entrevista na íntegra, também na página da TV Câmara, no YouTube. Só você clicar em vídeos lá para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.